O autor de Mahabharata segue sendo desconhecido, porém acredita-se que Vyasa, um sábio personagem mítico, também autor de escrituras sagradas do hinduísmo, Vedas e os Puranas, tem escrito Mahabharata. Especulações sobre a autoria do trabalho geraram uma lenda que implica diretamente as divindades hindus. Segundo a lenda, o próprio Brahma, o criador do universo no hinduísmo, apareceu diante do sábio Vyasa, indicando que ele precisaria da ajuda de Ganesha para moldar uma história que conta a história da Índia e de seu povo. Iluminado por um dom divino, Vyasa começou a recitar o épico indiano de memória, enquanto Ganesha, deus do intelecto, a divindade representada por elefantes, o escrevia. Como uma obra de inspiração divina, a história não parava, e muitos versos foram perdidos, devido à incapacidade de Ganesha de transcrever tão rapidamente. Apesar da obra só ganhar sua forma definitiva no século II d.C., acredita-se que a maioria dos versos foi compilada no século IV a.C., apesar de serem bem mais antigos na tradição oral, como quase todos os textos religiosos. Sua dimensão, riqueza narrativa e trama são reconhecidas além das fronteiras indianas. Sua importância para a cultura indiana não deve nos fazer esquecer a grande contribuição que dá à literatura mundial. Mahabharata é um conto religioso indiano que narra a história de duas famílias que lutam pelo trono de Hastinapura. Essas famílias são os Pandavas, que são os heróis da história, e os Kauravas, que são os vilões da história. Nessa história ocorrem muitos conflitos, inclusive conflitos internos nos personagens. Um exemplo muito bom de conflito interno em personagem nessa história é quando o príncipe Arjuna, da família Pandava, acaba se questionando se é certo ele lutar contra seus familiares e amigos pelo poder que ele vai ter conquistando o trono de Hastinapura. Ele cogita de fugir e não lutar. Mas então, logo em seguida, o deus Krishna acaba entrando em um diálogo com ele e consegue convencê-lo de que ele precisa lutar, pois é o seu destino. Bem, ele vai à batalha de Kurukshetra, que é a batalha mais sangrenta e a final dessa história. Ela dura 18 dias e a família Pandava acaba ganhando e conquistando o trono de Hastinapura. A obra visa o conhecimento com a natureza cruel. Mahapakas apresenta o contexto geral com os costumes morais da época, em conformidade com o entendimento cósmico, a estruturação social fundada nos esquemas de castas. No hinduísmo, o Mahabharata é visto como o texto sagrado de maior importância para alguns autores e pode ser considerado um verdadeiro manual de psicologia evolutiva de um ser humano. Por se tratar de uma obra que é ligada à natureza do eu e sua relação eterna com toda a criação, o Mahabharata estabelece variados métodos de desenvolvimento espiritual, conhecidos como Karma, Jnana e Bhakti, que foram firmemente adotados pelo hinduísmo moderno. Para os hindus, o conteúdo moral do épico é tão extenso que se é dito que se algo não está no Mahabharata, não pode ser encontrado em lugar nenhum. Mahabharata inspirou o filme de homônimo de Peter Brook, 1969, e a novela homônima de B.R. Chopra. Na música nacional brasileira, Raul Seixas e Paulo Coelho fizeram a canção Gita. A canção foi inspirada no episódio Bhagavad Gita, em que Krishna dá conselhos a Arjuna.